Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um bom começo de tarde, uma semana abençoada, que Deus possa abençoar as nossas vidas. E aí, papai, filhão, como foi o Dia dos Pais? Teremos outra oportunidade para a gente reunir a família vascaína. Amanhã o Vasco vai a campo, a gente vai enfrentar o Vila Nova, vamos falar muito sobre essa partida. Teremos aí desfalque importante, jogadores que podem retornar à equipe do Vasco da Gama. A gente vai falar muito aqui sobre a situação das rescisões trabalhistas daqueles 186 funcionários que foram demitidos e vamos falar sobre a questão aí de reforços e a política do Vasco da Gama. Perfeito? Eu peço rapidinho para você dar aquele joinha no nosso vídeo ou então deixe o seu dislike. Por favor, se inscreva, dê essa moral e ativem o sininho. Sem demoras, vamos lá. Meus amigos, acabou a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vascão da Gama está com 25 pontos na 9ª colocação e apenas a 2 pontos aí do G4. O Vasco tem uma sequência excelente. O Vasco vai pegar o Vila Nova, o Remo e o Londrina. Particularmente, eu estou apostando aí em 9 pontos para a gente entrar no G4 e a gente não sair mais. Hoje acontece a reapresentação do time vascaíno. O Vasco treina na parte da manhã. O Vasco vai para a concentração porque amanhã é jogo decisivo contra o Vila Nova. O Vila Nova que vem de uma derrota contra o Sampaio Corrêa por 2-0, um momento muito adverso, o qual o Vasco da Gama pode se aproveitar aí. Perfeito? O jogo terá transmissão às 21h30 apenas pelo Premier. Bom, o Germancano não joga, está cumprindo suspensão. Perfeito? Com isso, a gente deve ter o Daniel Amorim na equipe. O Lisca deve permanecer aí com o Miranda e com o Sarrafiore na equipe titular. Não tem por que retirar esses jogadores. A gente fica na expectativa para poder contar com o Bruno Gomes. O Bruno Gomes está com um problema aí na lombar. O Galarza foi poupado, deve ter condições de jogar essa partida. Estava com dores na coxa esquerda. O Michel sempre aquela expectativa para poder fazer a transição física, e o Riquelme que está com edema no tornozelo. Então a gente vai aguardar o treinamento de hoje para ver se esses jogadores terão condições de ir a campo ou pelo menos ser relacionados. Bom, o Lucão e o Ricardo Graça voltam hoje ao Rio de Janeiro e já começam a treinar a partir de amanhã. Como a viagem é muito longa, a princípio esses jogadores estão descartados para esta partida, ficando à disposição para o técnico Lisca a partir do jogo aí contra a equipe do Remo. Perfeito? Bom, meus amigos, com relação à situação daquelas rescisões trabalhistas aí, segundo o canal Atenção Vascaínos, o pagamento daqueles 186 funcionários vai começar a ser feito no dia de hoje. O Vasco tem até o mês de setembro o acordo que foi feito com o Ministério Público Federal para arcar com todo esse crédito aí que esses ex-funcionários têm. A gente vai aguardar, vamos cobrar que esse mês seja pago aí o mês de junho. O Vasco está com um mês atrasado e que seja feito isso o mais rápido possível. Perfeito? Essa semana é muito decisiva também por conta da situação da política.
A gente está dia após dia aí aguardando uma decisão no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro com relação aos processos que estão tramitando com relação às eleições do Vasco da Gama. 85% dos torcedores do Vasco aí ainda acreditando ainda numa possível reviravolta aí na justiça. Então a gente aguarda a decisão aí do Camilo Rulieri. O fórum voltou de recesso na última semana aí e a gente tem que lembrar sempre, porque senão daqui a pouco acaba aí o mês de agosto aí e a gente não vê novidades nenhuma. Há sim uma grande expectativa aí para que a gente tenha novos andamentos e para que ocorra aí uma nova decisão aí o mais rápido possível, certo? Então Camilo Rulieri agiliza aí as coisas para que a gente tenha novidades. Com relação à situação de reforços, bombou aí nas redes sociais, depois da declaração do Lisca, a possibilidade aí do Anderson Martins e do Dedé jogar no Vasco da Gama. Laureano, de novo esse papo? Sim, porque é o seguinte, o Vasco realmente mandou uma proposta para o Dedé, perfeito. O Jorge Nicola falou isso, jornalista. Ontem a gente tomou conhecimento aí de pessoas de dentro do Vasco da Gama. A princípio é uma proposta aí de R$200 mil mais um contrato de produtividade com o Dedé. O Dedé está acabando aí de resolver o imbróglio que ele tem com o Cruzeiro para poder responder essa situação ao Vasco da Gama. Tem uma pendênciazinha ainda lá com o Cruzeiro para que ele venha jogar no Vasco da Gama ou em outro clube, mas tá batendo aí essa possibilidade. O Anderson Martins a gente considera uma possibilidade mais palpável, mais plausível, é jogador do Carlos Leite. A gente tem falado aqui direto, só depende aí do Anderson Martins para vir jogar no Vasco da Gama. A gente sabe que o Carlos Leite impõe muitas coisas aí, principalmente a atual diretoria. O Anderson Martins tem uma grana para receber aí do Vasco da Gama, descartou qualquer possibilidade aí de eventualmente se aposentar. Então o Anderson Martins pode pintar aí no Vasco da Gama. Se eu tivesse que apostar, apostaria mais no Anderson Martins do que no Dedé, porque por trás está o Carlos Leite. Então não acho estranho se esses dois jogadores vierem jogar aí no Vasco da Gama. É uma prioridade do Lisca, a zaga. O Vasco está no mercado para tentar trazer um meia e mais um atacante de lado de campo para fechar o ciclo de contratações para este ano aí de 2021. O Vasco tem que correr contra o tempo, falta 2 semanas e meia aí para acabar toda essa situação aí envolvendo contratações. Perfeito? Ontem eu vi aí muitas pessoas aí questionando o Lisca, cornetando o Lisca. Deixa o Lisca trabalhar, gente. Lisca 2 rodadas, 6 pontos, 100% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. Pelo amor de Deus, né? Muito obrigado aí pela atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!